aluno do 4º ano. Estou com você hoje para mais uma aula de ciências. Estamos hoje iniciando o nosso ciclo 3 do PET e quero conversar com você sobre assuntos que você vai gostar. Na aula de hoje, o assunto é sobre misturas no seu cotidiano. Então, nós vamos dialogar aqui das misturas presentes aí no seu dia a dia. Espero que com a aula de hoje você possa compreender o que são misturas, identificar alguns tipos de misturas utilizadas no seu dia a dia, identificar os materiais utilizados em uma mistura, reconhecer os tipos de misturas e suas características, como também reconhecer a água como solvente universal. Quero conversar um pouquinho com você e quero te perguntar, o que são misturas? Você já presenciou alguma mistura aí na sua casa? Você já viu alguma mistura feita aí na cozinha, né, da sua casa, juntamente com a sua mãe? Você consegue identificar as substâncias que foram misturadas? Esse assunto nós vamos conversar aqui hoje e vamos dialogar sobre isso. E, em primeira mão, eu quero te falar o que são misturas. Em todo momento que você junta duas ou mais substâncias, eu posso dizer que nós temos uma mistura. Então, reflita aí agora comigo quais os momentos que a sua mãe utilizou lá na cozinha, duas ou mais misturas. Vamos dizer o seguinte, que será que quando nós misturamos duas ou mais substâncias, nós conseguimos ter várias misturas? E essas misturas, elas estão presentes no seu dia a dia, quando você mistura aí o arroz com o feijão, a água com o açúcar, a água com o óleo, os sucos, os bolos, o ar atmosférico, o próprio nosso sangue, entre outros. É isso que a gente vai tentar demonstrar para você hoje e trazer esses conceitos básicos aí para o melhor seu conhecimento e para que você possa entender aí as misturas do seu dia a dia. Então, a primeira coisa que eu quero conversar com você é sobre uma forma da gente fazer uma mistura que você pode fazer aí com a sua mãe. Hoje nós não vamos fazer essa mistura aqui, mas você vai, no momento que a sua mãe estiver preparando o lanche, você pode estar junto com ela fazendo essa mistura. Tudo junto vira pão. Vamos entender sobre isso? Então, eu trouxe para você aí uma receita de um pão caseiro, mas poderíamos utilizar aí uma receita de um bolo, né? Qualquer receita que a sua mãe queira fazer, você pode estar junto com ela e percebendo as misturas dessas substâncias. Então, para fazer o pão, a sua mãe vai precisar de farinha de trigo, né? Essa receita é aproximadamente 1 quilo de farinha de trigo, 1,5 xícaras de leite morno, meia xícara de água morna, meia xícara de óleo, 4 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de sal, 2 ovos, 30 gramas de fermento biológico fresco ou 10 gramas de fermento biológico seco. Então, juntamente com a sua mãe aí, você vai convidá-la para vocês juntos realizarem essa mistura e vamos ver aí no que dá. Para você fazer essa mistura, você vai colocar aí uma tigela, você vai colocar o fermento, o açúcar, o sal, os ingredientes, todos os que são líquidos, ovo e misturar bem. Depois, você vai pedir sua mãe, juntamente com você, você vai acrescentar aos poucos a farinha de trigo, vai formar uma massa bem macia, vai misturando, vai sovando, amassando a massa o máximo que você conseguir. Você, depois de pegar aquela massa, você deixa a massa descansar aproximadamente aí 1 hora, para que ela venha ocorrer o processo de fermentação e aquela massa venha crescer. Quando a massa crescer, você percebe que ela já está na hora de você enrolar o pão. Então, após o crescimento, você vai dividir a massa, coloque em formas, né, enrole o pão e deixe aí por algum período aí até aumentar mais ainda aquela massa. Você vai levar no forno para assar mais ou menos de 200 graus, pré-aquecido, e aproximadamente aí por 30 minutos você vai ter um pão delicioso. Retire o pão do forno, pincele leite para a casca ficar mais macia. São dicas, né? Mas eu quero conversar com você sobre essa mistura que você vai fazer aí na sua casa ou você já presenciou a sua mãe fazendo. Eu trouxe para você aqui hoje um pão para a gente conversar sobre esse assunto.
Esse é o pão que eu trouxe para você analisar junto comigo. E eu quero dizer para você o seguinte: quais os ingredientes que você usou na receita? Você usou trigo, você usou leite, você usou óleo, água, ovos. Como eram as características desses ingredientes antes de serem misturados? Relembra aí o leite, o ovo, o óleo, a água, o açúcar, o sal. Pense aí nesses ingredientes. Quais os ingredientes sólidos que vocês utilizaram? Vamos pensar aí comigo? Vamos pensar aí na farinha de trigo, vamos pensar aí no sal, vamos pensar no açúcar. E quais os ingredientes líquidos? Água, leite, o óleo, são ingredientes líquidos. Hoje, agora, você observando esse pão aqui que está na minha mão, você consegue identificar aqui aqueles ingredientes usados anteriormente? Você consegue, naquela mistura feita, você consegue separar esses materiais agora? Mesmo na massa que estava ali preparada e mesmo pão pós-assado. Você consegue separar os materiais? Lógico que não, né? Então, eu vou dizer que ocorreu uma mistura de vários e vários materiais e, infelizmente, nessa mistura aqui do pão, eu não consigo identificar e nem separar os materiais. Mas será que toda mistura, em qualquer mistura que eu fizer, eu consigo separar alguns materiais, eu consigo identificar alguns materiais? É isso que a gente vai falar sobre isso hoje. Então, vamos conversar aqui comigo. Ao observar a mistura dos ingredientes da massa do pão, mesmo bem de perto, é difícil identificar cada um deles. Como eu disse, você não consegue identificar o trigo, você não consegue identificar o ovo, o leite, misturou tudo. Assim como fazer o pão, praticamente tudo ao nosso redor é formado por diferentes componentes e constitui o que chamamos de misturas. Eu trouxe esse pão, essa receita, para ilustrar a nossa aula, que o assunto é mistura. E eu quero que você aí convide sua mãe para fazer essa receita e você acompanhar essa mistura aí junto com ela. As misturas, elas são formadas por 2 ou mais materiais. Então, quando você junta 2 ou mais substâncias, né, você vai ter uma mistura. Então, no nosso dia a dia, nós estamos sempre juntando várias misturas. Nós sempre estamos acompanhando aí no nosso almoço, no nosso jantar, no nosso café, nós estamos saboreando aí várias misturas. Praticamente tudo que a gente vê, em todo momento nós estamos produzindo as misturas. Então vamos pensar aqui nas misturas que você realiza aí na cozinha da sua casa, sem ser a receita do pão, mas pense aí na receita do bolo, aquele suco de manga que você faz, que você misturou a manga, a fruta, a água, o açúcar. Vamos pensar aí no café que você faz, aquele café saboroso que sua mãe realiza, faz aí na sua casa. Existem misturas, logicamente, que a gente consegue até identificar algumas substâncias ou até mesmo separar algumas substâncias utilizadas. Mas tem misturas, como a receita do pão, nós não conseguimos separar. Não é possível identificar as substâncias que foram misturadas em todas as misturas. Hoje eu trouxe muitas misturas para a gente acompanhar aqui com você, você vai acompanhar comigo várias misturas. E eu quero que você pense nas características das substâncias que a gente vai utilizar, mas que você pense aí também se é possível separar, se não é possível separar, se é possível identificar alguma mistura, se não é possível. É isso que a gente vai conversar aqui hoje. Então, vamos realizar aqui algumas misturas. Trouxe para vocês a água, né? Nós vamos utilizar a água e vamos utilizar o sal. Então, eu vou colocar aqui a água para você ver e vamos colocar aqui um pouco de sal. Então, você observa, o sal, ele está no estado sólido, a água está no estado líquido. Então, vamos tentar colocar esse sal nessa água e vamos misturar. Observe o que está acontecendo neste momento. Água e sal. Mas eu quero agora
que você observe a nossa segunda sugestão de mistura é a água mais o óleo. Vamos colocar aqui a água e vamos colocar aqui o óleo. Observe as características do óleo e a característica da água. Você consegue, verifica aí se você está conseguindo perceber aí óleo e água. No terceiro exemplo, nós colocamos água e leite em pó. Trouxe o leite em pó para você ver também, juntamente com a água. Então, vamos acrescentar aqui para a gente ver o que vai acontecer. Misturei o leite em pó. Em todos os momentos eu estou realizando misturas. Misturas. Vamos agora colocar água mais o café. É esse saboroso café que a sua mãe faz aí na sua casa todos os dias para você tomar. Vamos colocar o café e a água. Vamos misturar. É necessário que faça esse movimento para você perceber a mistura, né? Se está ocorrendo a mistura. E agora nós vamos colocar água mais areia. Água mais areia e água mais açúcar. Vamos colocar aqui a areia, tá aqui para você ver. E vamos colocar aqui para você perceber se está misturando, se você consegue identificar o que é areia e o que é água. E agora a gente vai misturar um pouco de açúcar e água. Vamos ver o que acontece? Água, açúcar. Vamos colocar e vamos tentar misturar aqui o açúcar e a água. Então, você está percebendo, olha, várias misturas que nós fizemos. Água, sal, água, óleo, água com leite em pó, água com café, água com areia e água com açúcar. Rapidamente nós vamos voltar aqui para conversar sobre isso. Não saia daí não, vamos acompanhar aqui a nossa aula. Agora, você percebeu que no primeiro momento nós fizemos muitas misturas e nós utilizamos às vezes líquido com sólido, líquido com líquido. Mas eu quero também mostrar que existem misturas que a gente pode fazer sólido com sólido. Vamos verificar aqui, no momento que a gente pode colocar aqui arroz e feijão. Vamos fazer aqui uma mistura, onde nós vamos misturar o arroz e o feijão. Eu até vou colocar o arroz e o feijão. Vamos colocar nesse potinho aqui. Vou colocar aqui para você ver o feijão. E vamos colocar o arroz. São dois sólidos. Tanto o arroz é sólido e como o feijão é sólido. Vamos ainda mostrar a farinha com o arroz. Temos farinha também para mostrar para vocês. Aqui está a farinha. Vou mostrar aqui a farinha juntamente com o arroz. Vamos ver o que acontece. É outra mistura que nós vamos acompanhar aqui. Então, farinha, arroz. Vamos misturar tudo aqui. Ainda temos a farinha com o feijão. Vamos verificar a farinha e o feijão. Vou utilizar farinha e o feijão. Já vou colocar aqui dentro. Farinha e o feijão. Ainda vamos colocar a limalha de ferro com areia. Limalha de ferro aqui, esse bombril. Vamos acrescentar areia aqui junto. Para ver se você consegue ver o que é a limalha e o que é a areia. Percebe? São dois sólidos. Limalha de ferro, areia. Então, nós vamos perceber, e o feijão com areia, né, que a gente vai acrescentar aqui a areia e o feijão. Então, você percebeu que as misturas, elas podem ser feitas tanto dos sólidos com sólidos, líquidos com líquidos, ou sólido e líquido.
Vamos conversar aqui. O que você observou em cada mistura? Vamos perceber? Você consegue identificar as substâncias que foram misturadas? Vamos ver qual dessas aí você consegue identificar bem. A água com sal, você não consegue identificar o sal, não é isso? O óleo que você consegue ver. O leite, você percebe que teve uma mistura. Você sabe, a mistura mudou, alterou aqui a característica da água. O café também. A areia e a água, você percebe que dá para verificar. Já o açúcar com a água, você não consegue identificar o açúcar. Ou seja, em algumas misturas que você realiza, você consegue identificar algumas substâncias, outras você não consegue. Em quais misturas é possível ver as substâncias misturadas? Em quais misturas não é possível ver as substâncias misturadas? Eu quero que você reflita isso aí com a sua mãe, na sua casa, com as suas pesquisas. No nosso corpo, nós temos aí a respiração, a digestão, a circulação do sangue, que são misturas presentes dentro de nós. A respiração é a mistura de gases. O sangue, se levar ao microscópio, você vai ver que ele é uma mistura, porque ele tem várias células. E a nossa digestão, nós conseguimos também fazer várias misturas. Ao mastigar, você mastiga o arroz, o feijão, o bife. Então, são várias misturas. Na cozinha da sua casa, você percebe a mistura também ao fazer o café, preparar o alimento. A sua mãe coloca o arroz, o óleo, o sal. É uma mistura para fazer aquele arroz delicioso. Nas construções, os pedreiros utilizam a areia, o cimento, a água, a brita para fazer o concreto. Nos laboratórios, também para produzir aí medicamentos. Esses medicamentos todos que nós utilizamos, eles são feitos a partir de misturas. Existem, logicamente, misturas que são solúveis em água e outras que não são solúveis na água. E você conseguiu perceber isso aí, sabe por quê? Porque a água, ela é considerada um solvente universal. Ela é capaz de dissolver a maior parte das substâncias. Por que a gente fala maior? Porque nem todas as substâncias ela consegue dissolver. Ela consegue dissolver o açúcar, o sal, mas ela não conseguiu dissolver o óleo. Olha o óleo bem presente aqui, presente juntamente com a água. Então, todo o material que ele consegue dissolver na água, nós vamos falar que ele é solúvel em água. Os materiais que não são dissolvidos na água, nós vamos falar que ele é insolúvel em água. Então, a água dissolve tanto os materiais sólidos como líquido. Vamos identificar o que é soluto das substâncias. Quando eu misturei a água e o sal, qual que é o solvente? Água. Qual que é o soluto? Sal. Água mais o açúcar. A água é o solvente. O açúcar é o soluto. Água mais leite em pó. Água solvente, leite em pó soluto. Água mais café. Água mais chocolate. Quando você está fazendo aquele chocolate para tomar, você utiliza às vezes o leite, o chocolate. Você pode utilizar às vezes a água para dissolver várias substâncias aí na sua casa. Espero, né, que a nossa aula hoje, ela foi uma aula bem demonstrativa, mas nós não fique triste, porque nós vamos retomar esses experimentos na próxima aula. Na próxima aula, eu quero conversar com você sobre os tipos de misturas e como separar essas misturas. Existem misturas fáceis de ser separadas, outras exigem um cuidado maior. Então, nós vamos conversar nas próximas aulas sobre isso. Então, nas próximas aulas, cenas dos próximos capítulos aí, não perca. Você vai conhecer os tipos de misturas, como você vai conhecer também como separar essas misturas. Você viu, percebeu que existem muitas misturas fáceis de identificar, que eu consigo identificar os materiais e outras nem tanto. Espero que você tenha gostado da aula. Vou deixar aqui algumas atividades para você retomar aí seus conhecimentos, pesquise nos livros de ciências, inteire mais sobre o assunto e faça aí esses experimentos que eu realizei aqui, você pode fazer aí na sua casa. Você viu que são experimentos simples, legais de ser feito. E aí, na próxima aula, eu volto a conversar com você sobre esse assunto. Agradeço a sua participação, conto com você na próxima aula, porque estamos juntos!